Carnaval e muita gente aproveita a folia, sabe pra quê? Pra beijar, viu? Mas apesar de movimentar os músculos, queimar calorias e liberar hormônios, o beijo também pode ser a porta de entrada para alguns riscos à saúde. Para começar, o beijo possibilita a troca de germes que entram no organismo através da boca ou da saliva. Sobre esse assunto, eu recebo aqui em estúdio para um bate-papo a mestra em patologia bucal, Joana Mello. Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral amanhã, nessa segunda-feira empolgante de carnaval, para a gente falar desse assunto. O BG amanhã também é isso, é prestação de serviço. E o momento agora é a doença do beijo, né? Além da doença do beijo, tem várias doenças que são transmitidas através da boca. E nesse período é comum, porque a galera se joga para curtir o carnaval, né? De todo jeito. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, a principal, doença que a gente fala muito durante essa época do carnaval, não é só ela, porque são outras doenças que também são bem prevalentes, que ocorrem após o carnaval, mas a principal é a mononucleose infecciosa, que ela é conhecida realmente como a doença do beijo, né? E como é que ela é causada? Então, ela é causada por um vírus, então ela é transmitida principalmente através da saliva. Então, por isso que ela é conhecida como a doença do beijo. E aí, o que o paciente ele vai chegar relatando no consultório, né? O paciente ele vai chegar relatando principalmente febre, mal-estar, vai estar apresentando também fadiga, como se fosse também uma gripe, né? A gente diz que o paciente também tem sintomas de faringite e outros, sintomas que podem estar associados. Mas a principal realmente é a mononucleose infecciosa. Mas, como você falou, também existem outras doenças que podem também, ser contraídas durante o carnaval. Entre elas, a gente pode falar da candidíase oral. A candidíase oral ela é causada já por um fungo, não é por um vírus, é por um fungo. Mas o contato do paciente que realmente tem a doença com o paciente que não tenha, um fulião que tenha, um fulião que não tenha, essa interação pelo beijo pode também fazer a manifestação da doença nessa pessoa que não tenha, né? E aí o que o paciente ele pode vir a sentir? Então ele pode vir a sentir também coceira na boca, ardência, ele pode notar que na boca está um pouco mais avermelhado, está também ocasionando a presença de placas brancas na boca, na região da garganta também pode apresentar, né? E entre outras doenças também tem a herpes labial, que é muito conhecida. Muito comum, né? Muito comum, muito conhecida pela população. Ela não é só comum no carnaval, ela é comum em várias outras épocas do ano, mas durante o carnaval a gente vê realmente uma maior prevalência porque o contato da pessoa que não tem com a pessoa que tem a lesão ativa, que a gente fala que são aquelas bolinhas, principalmente na região do lábio, a pessoa também pode contrair. E ela também é uma doença viral. Também o paciente pode apresentar, principalmente no lábio, aquela coceira, aquela ardência, a vermelhidão, a presença daquelas bolinhas, que todo mundo já realmente consegue perceber que é um caso de herpes labial. Então, essas são as principais doenças que a gente consegue observar nesses pacientes, na procura do consultório após as festas de carnaval. E as pessoas realmente procuram, chegam lá preocupadas? Procuram. Elas ficam preocupadas porque realmente são... uma alteração, né? Isso, e causam manifestações que vão impactar na vida da pessoa durante seu próprio dia a dia e também as funções laborais e também a própria relação social mesmo com as outras pessoas. Bom, tem gente que tem esse hábito, né? Já tem esse hábito de, no carnaval, beijar várias pessoas ali numa tarde só, numa noite só. Faz até colecionar, né? Beijos, digamos assim. Para essas pessoas, né? É interessante evitar isso? É bom evitar. Outra coisa que também é importante que as pessoas elas fiquem conscientes é evitar de compartilhar latinhas, canudos, talheres com outras pessoas que elas não conhecem, porque facilita realmente essa troca de gotículas de salivas e facilita realmente a prevalência das doenças, Aos usuários de cigarro eletrônico, que nós sabemos que está muito em alta, sabemos que realmente causa um malefício muito grande à saúde das pessoas. Evitar também esse compartilhamento de cigarro eletrônico, porque principalmente os jovens adolescentes, eles gostam muito de compartilhar cigarro eletrônico, E esse compartilhamento de cigarro eletrônico, ele também facilita essa alta dessas doenças, justamente porque fica restos de saliva, no cigarro eletrônico e acaba, compartilhando de boca em boca. Então, essa é a principal, realmente, prevenção para evitar contrair essas doenças tão prevalentes assim. Doutora, para quem já saiu sábado, domingo de carnaval aí beijando todo mundo, tá vendo essa entrevista, bateu aquele desespero, e agora?
Então, a gente sempre recomenda para que fique atento a essas manifestações que podem apresentar. Então, se começar com uma coceira, uma vermelhidão realmente bem persistente, procurar um cirurgião dentista, né, especialista, capacitado para poder tratar essa doença, se hidratar bastante, porque a gente sabe que apesar de agora em fevereiro, a gente está numa época que tem um pouco mais de chuva, mas ainda é bem quente, né, durante esses bloquinhos de carnaval, então se hidratar bem, se alimentar bem, né, e curtir com moderação. Isso é o que a gente sempre recomenda para todos os foliões que estão nessa época de carnaval. E alguma dessas doenças aí não apresenta algum sintoma que a pessoa deve ter um cuidado maior? Então, todas essas doenças, elas sempre realmente vão apresentar alguns sintomas, né? Então, o paciente, muitas das vezes, ela não passa despercebido pelo paciente, né? O paciente realmente ele vai ver aquela manifestação acontecendo. A doença do beijo, que é a mononucleose, né? Ela pode acontecer não só em pacientes adolescentes, pacientes adultos, mas pode acontecer também em pacientes crianças, já que realmente é passado por esse contato, né? Pela saliva, então um brinquedinho, a mão na boca. Às vezes, as crianças, elas podem passar realmente um pouco despercebidas a doença, né? Mas todas as outras a gente realmente tem essa manifestação. E eu só queria também deixar aqui outra doença, né, para falar para os telespectadores, é a sífilis. A sífilis, ela não é passada pelo beijo, né? A sífilis, ela é uma doença bacteriana, ela é passada principalmente pela relação sexual sem preservativo, sem proteção. Mas a gente vê que após o carnaval tem realmente uma alta dos casos de sífilis e é bem preocupante porque realmente a gente está num boom muito grande de sífilis, né? Não é uma doença que a gente contrai pela saliva, pelo beijo, mas eu acho que é importante, né, deixar claro, enfatizar a sífilis, porque realmente é uma doença que ela fica bem prevalente e é uma doença que ela pode começar com manifestação na boca e é uma doença que ela realmente pode progredir, né, para outras consequências, né, na vida bem sérias na vida desse paciente. Então acho importante a gente também frisar a própria sífilis, mesmo que ela não seja realmente transmitida pela saliva. E a partir de hoje as pessoas também, de agora, né, precisam ter um cuidado maior com a boca, né? A saúde bucal é muito importante para você não ter essas doenças e passar também essas doenças. Justamente. Então, cuidar da saúde bucal, fazer sua escovação, né? Sempre ir regularmente ao dentista para poder ver se tem alguma alteração na boca desse paciente. Cuidar também da saúde geral, porque algumas dessas doenças, apesar de serem transmitidas pela saliva, elas também realmente são transmitidas quando o paciente está com a imunidade baixa, né? Ou tem outra doença sistêmica associada. Então, realmente fazer essas consultas regulares ao dentista, ao médico, é bem importante para evitar o surgimento de todas essas doenças. No mais, muito cuidado nesse carnavalzão. Muito cuidado. Curtir com moderação, né? Podem curtir, aproveitar, brincar, é uma época boa, gostosa, mas com responsabilidade. É importantíssimo. Com relação a essas doenças, sempre cresce, né, quando chega o carnaval, a divulgação dessa doença do beijo, né? Recentemente, uma cantora, né, a cantora Anitta, falou dessa doença, né? Ela teve essa doença e isso gerou um burburinho muito grande. Por isso que a gente está aqui falando sobre a doença do beijo. As pessoas precisam ter consciência disso. Precisam ter consciência e precisam também buscar essa informação, né? Às vezes a gente não vê tanto falar sobre todas essas doenças, né? Tanto a mononucleose, que é a doença do beijo, quanto essas outras doenças. E as pessoas realmente não sabem identificar quando, né, procurar um atendimento. Então, realmente é muito importante essa divulgação de informação para que a população fique mais atenta tanto ao seu corpo, né, sua boca, quanto também um familiar, um amigo que pode estar apresentando os sintomas dessa doença. Cuidado também com aquela medicação que você faz sem ir ao médico, né, a automedicação. Isso, importante a gente frisar isso, né, o paciente ele precisa procurar um serviço especializado, né, um dentista. A gente fala muito do estomatologista e do patologista oral, que são as especialidades que cuidam dessas alterações da boca, né? Então, nada de sair por aí comprando remédio em farmácia, sem saber o que tem, precisa realmente de um diagnóstico correto, porque o tratamento ele é específico para cada paciente, né? E geralmente isso agrava até o quadro, né, da doença. Pode agravar até o quadro, você vai fazer uso de uma medicação que não é para aquela doença, então às vezes acaba tendo também uma resistência, né, microbiana no corpo desse paciente e às vezes se tiver futuramente, outras vezes o paciente ele vai ter uma maior dificuldade na hora do tratamento. Então realmente fica aí esse alerta para toda a população, todos os telespectadores que vão curtir esse carnavalzão. Isso, curtam com responsabilidade. Tá aí, palavra de honra. Muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui nesse carnavalzão segunda-feira. A gente agradece demais. E lembrando, tá aí o Instagram da doutora,
os caracteres para você. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, né? Pode mandar. Às vezes a gente demora um pouco para responder por causa da correria do dia a dia, mas eu nunca deixo de responder, né, quando mandam essas dúvidas. Então podem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem que eu vou estar respondendo para vocês. Coloca aí na tela, produção. Coloca aí na tela o nome da doutora Joana Mello, o arroba aí para ela seguir, para o pessoal de casa seguir, interagir com a doutora. É isso, gente. Essa foi a nossa entrevista. Lembrando que vai constar tudo lá no nosso Instagram, @bgmanhã.pi. Você vai lá. Ficou alguma dúvida a respeito das doenças? Vai lá, que você vai tirar essa dúvida, vai constar em todas as nossas plataformas, YouTube e Instagram. Combinado? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. Você é Até. sempre muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada.